Você tem feito bem para alguém? Você tem feito bem para si mesmo? Você tem feito bem para o próximo? Esta é a palavra de hoje. Bem-vindos ao Nada Mais, onde nada mais importa do que a presença do nosso Deus. Hoje vamos meditar sobre fazer o bem. Você pode se perguntar, como que eu faço o bem? Queridos e queridas, nesse momento, peço a você que ainda não se inscreveu nesse canal, que já se inscreva, ative o sino das notificações, deixe o seu like, curta, comenta, compartilha, envia para 5 pessoas, se possível. Pode enviar para até mais de 5 pessoas. E se aparecer a opção de hypar o vídeo, hypa, porque isso ajuda demais esse seu amigo aqui que traz a palavra do Senhor todos os dias, às 6 da manhã, diretamente do trono de Deus, para abençoar sua vida, sua casa e sua família. Nesse momento, peço a você que está aí do outro lado, para abrir a sua palavra, a sua Bíblia Sagrada no livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 9 e 10, que diz bem assim a palavra de Deus. E não nos cansemos de fazer bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro para cada um de nós, para exercermos a bondade, a benignidade, fazermos o bem, enquanto nós estivermos vivos, com saúde, faça o bem, meu querido e minha querida. E se eu morrer, eu vou fazer o bem? Só se você for Eliseu, porque Eliseu, quando deixou este mundo, foi enterrado. Passaram-se anos, uma pessoa foi enterrada no mesmo túmulo que o profeta Eliseu foi enterrado. Porém, contudo, entretanto, só da pessoa tocar nos ossos de Eliseu, essa pessoa voltou à vida. Nós ainda não chegamos nesse grau de intimidade com Deus, porque nós não estamos buscando. Mas preste atenção, meu querido e minha querida. Fazer o bem é a melhor coisa que tu tens para fazer na sua vida. Eu me lembro há muitos anos atrás, muitos mesmo, se não estou enganado, eu acho que o ano era 2006. Igreja Batista da Lagoinha, sede Belo Horizonte. Uma missionária africana, eu não sei se ela nasceu em Angola, mas em algum país onde a língua portuguesa é a língua daquele país, no continente africano. O que aconteceu? Esta missionária, ela trouxe um testemunho que aquilo impactou a minha vida e eu creio que na época e naquele dia, muitas pessoas também foram impactadas. Preste atenção. O seu pai, ele era um homem de Deus, um pastor daquele bem avivado, um pastor que Deus usava e ele estendia as mãos, o inferno era abalado, as doenças desapareciam, os enfermos eram curados, tudo que aquele homem fazia era porque Deus estava com ele e ele tinha uma intimidade tremenda com Deus. Mas chegou uma época em que este homem ficou doente, ele caiu enfermo numa cama, mas mesmo assim, Deus continuou usando este homem, esse pregador do evangelho, para curar pessoas, curar enfermos e fazer de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Essa missionária contou que as pessoas iam até o pai dela, ele enfermo numa cama, quase indo de arrasta para cima. As pessoas secavam o suor do rosto dele, pegavam esses lenços e passavam em quem estava doente, e milagres aconteciam. E nisso, esta mulher, ela disse para Deus a seguinte coisa:
Senhor, por que o Senhor não levanta meu pai que está enfermo naquela cama? Sabe o que Deus falou com ela? Falou assim: minha filha, não se intrometa nos assuntos entre eu e o seu pai. Não se intrometa na unção entre eu e o teu pai. O seu pai quer que ele continue onde ele está para que ele sirva de testemunho. Ele quer ficar do jeito que ele está porque ele prefere assim. Ele quer ficar assim. Se eu quisesse curá-lo, se ele me pedisse, ele já estaria de pé. Mas ele não quer. Ele quer ser usado por mim do jeito que ele está. Esta mulher, esta missionária, que na época ela era uma jovem de 20 e poucos, talvez 30 e poucos anos, deu esse testemunho para uma igreja que estava lotada. Mais ou menos umas 5 a 8 mil pessoas num culto de domingo de manhã. Só para você entender o mistério. Sabe o que aconteceu depois? Eu entrei em adoração a Deus, fiquei pensando, falei, Senhor, como? Como? E aí você começa a entender que para Deus, as coisas loucas desse mundo, que tem gente que olha e fala assim, não tem condições, elas vão confundir o mais sábio de todos os homens. Nem a medicina vai explicar como que uma pessoa deitada numa cama, fazendo a vontade de Deus, sendo bom para o próximo, consegue, com o suor do seu rosto, assim como era feito nos tempos de Pedro e Paulo, curar pessoas. E eu te digo que está escrito em 2 Tessalonicenses 3,13: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Aquele pregador enfermo fazia o bem. E você está aí em pé com saúde, com muita prosperidade. Está esperando o que para fazer o bem para alguém? Esse alguém pode ser o seu vizinho, pode ser o seu chefe, pode ser alguém da sua família ou alguém que você não conhece. Faça o bem sem olhar a quem, entendeu? Vai lá, seja uma pessoa solícita. Fazer o bem inclui você ouvir um amigo que precisa desabafar, você servir no ministério onde você está, você abençoar o próximo, nem que seja com 5, 10 minutos de atenção. Isso é fazer o bem para pessoas. Amém. Entenda isso, meu querido e minha querida. Quando você abençoa alguém, Deus vai te abençoar também, infinitamente mais. A caminhada nessa terra que nós temos, ela é longa? Sim, ela é longa até certo ponto, mas como foi dito anteriormente, enquanto você tem fôlego de vida, faça o bem para alguém. Faça o bem para alguém. Se você for tocado por Deus para ir em um hospital, visitar uma pessoa, visitar os enfermos que estão lá, vá, meu querido e minha querida, vá. Vá levar a luz de Jesus que está em você para aquela pessoa que precisa de luz, que precisa ouvir que o nosso Deus é galardoador da fé dela. Sabia que o local onde tem a maior ocorrência de pessoas orando não é na igreja, é no hospital? E você está pensando em quê? Está pensando que é na igreja do Senhor? Não, a igreja é gostoso, é um ambiente espiritual. Mas o hospital, hospitais mesmo, são os lugares onde as pessoas que não, sabe, vão ficar lá um bom tempo, não tem para onde ir, podemos dizer assim, porque elas estão enfrentando uma luta que é passageira, não é eterna, é passageira. Ali elas têm tempo para orar. Ali elas têm tempo até mesmo para testemunhar o que está acontecendo na vida delas, para parentes de outras pessoas, para
colegas que estão ali junto com ela no leito. Você está entendendo? O hospital é um lugar onde pessoas que quando estavam aqui, ó, do lado de fora, não tinham tempo para Deus. Só queriam viver as suas paixões. E aí é que mora o perigo. Não estavam nem aí pro próximo. Você está entendendo? E quando tá lá dentro, que descobre que o próximo é valioso. E quando você faz o trabalho que o Senhor te ordenou, que é servir o próximo, abençoar o próximo, ouça o que está escrito na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, verso 58, que diz bem assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Paulo está dizendo para mim e para você a seguinte coisa: continue servindo a Deus. Seja bondoso. Seja uma pessoa que quer que o próximo seja abençoado, assim como você é. Porque quanto mais bondade, quanto mais coisas boas exalar do seu corpo, exalar do teu espírito, sair da sua boca para alcançar o próximo, mais Deus vai abençoar você. Torno a dizer, você não está sozinho nesta caminhada. Deus é o vosso pastor e nada vos faltará, mas você tem que se permitir que Deus, ele trabalhe na sua vida. E quando Deus trabalha na sua vida, você entende que a misericórdia dele, que está em você, tem que ser levada, tem que ser distribuída para aqueles que precisam de misericórdia. Que é um exemplo, meu querido e minha querida. Sabe aquele seu parente ou seu amigo, amiga, tanto faz, que durante a metade, quase final do mês de fevereiro que passou, foi lá e foi para a festa da carne? Você não tem que apontar o erro dele, você não tem que julgá-lo. Sabe por quê? Se você não nasceu no berço cristão, um berço evangélico, você, em algum tempo da sua vida, fez alguma coisa pior do que pular carnaval. Ou até mesmo foi lá e pulou carnaval. Então você não tem que apontar o erro de quem tá lá e quem fez isso, mas simplesmente tu tens que orar por essa pessoa. Porque para apontar e julgar, deixa Satanás fazer isso, meu querido. Servos do Senhor, filhos do Altíssimo, não apontam erro de ninguém. Eles têm misericórdia do próximo. Jesus tinha tudo para apontar o erro de Maria Madalena, o erro de Pedro, o erro de toda a humanidade. Mas ele não apontou o erro de ninguém naquela época. Sabe quando que ele vai apontar o meu erro e o teu? No dia em que ele voltar para buscar a sua igreja. Aí, meu querido, ele não vai ser mais advogado, ele vai ser juiz. Vai julgar as nações, vai me julgar, vai julgar você. Aí, se prepara, porque é melhor andar com Cristo agora, escolher a boa parte, abandonar os erros, os pecados e falar assim: Deus, eu prefiro 1000 vezes andar contigo. Se eu tropeçar e cair, eu vou me colocar de pé, do que esperar até o dia do juízo. Até o dia em que o Senhor não vai ser mais advogado, mas sim será juiz. Nesse dia, meu querido e minha querida, vai ser tenso. Sabe o que é tenso? Você vendo como se fosse um telão de ultra definição, sei lá, 8K, por aí vai, a sua vida sendo passada na sua frente. Desde o dia do seu nascimento até o dia em que você parou de respirar aqui nessa terra. Já imaginou?
tudo que você fez, de bom e ruim. E peço a Deus que eu e você, no dia que isso acontecer, possamos aparecer no telão com coisas boas. Que as ruins sejam mínimas. Porque se as ruins forem maior do que as boas, estamos ferrados. Sabe onde nós vamos parar? Nas regiões do inferno. Vamos queimar no lago de fogo eterno. E se tem uma coisa que eu peço a Deus, é para que eu não vá para esse lugar de escuridão. Não vá para o lago de fogo. Não, quero não, tô fora. Prefiro servir a Deus do que escolher o lago de fogo. Nem tô fora. Deus é muito maior. E por mais que eu peque, por mais que eu erre, e vou falar uma coisa, não existe esse que fala que é santo. Se a pessoa falou que é santa, meu querido e minha querida, não anda mais com essa pessoa. Não assista nada dessa pessoa, se desinscreva das redes sociais dela, porque a pessoa que começa a arrotar, desculpa eu falar assim, a sinceridade, mas arrotar a santidade, começar a gritar dentro de casa, eu sou santo, mentira, já pecou, porque não vai rolar. Santo é só um, é Cristo Jesus. Nós somos pecadores que nos arrependemos todos os dias do nosso pecado. E sabe por quê eu e você ainda estamos vivos? Porque as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Toda manhã, Deus, Ele libera perdão para a minha vida e para a sua. Você está entendendo? Todo dia, na parte da manhã, Deus libera bênçãos. Muitas, mas muitas bênçãos mesmo. Basta eu e você fazermos, sabe o quê? Sermos obedientes à palavra do Senhor. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 6, versos 10 até o 12. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que, para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para completa certeza da esperança até o fim, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Deus tem promessas para a minha vida, para a nossa vida. Deus tem promessa para a nossa família. E a questão é não ser negligente, não negar a fé, não negar que você é cristão. Você tem que se apresentar e falar: sou crente, eu creio em Deus, eu acredito na ressurreição do terceiro dia, eu amo a mensagem da cruz. E assim, o Espírito Santo que está em você vai derramar bênçãos sem medidas, bênçãos que você jamais viu. E por quê? Porque você não negligenciou quem Deus te tornou, fez de ti um homem de Deus, fez de ti, mulher, uma varoa abençoada. Quando você não negligencia isso, quando você confessa com a sua boca que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Como eu disse e vou repetir, bênçãos incalculáveis são derramadas sobre a sua vida, porque Ele é galardoador, Ele é um Deus misericordioso, Ele não tem fim, Ele é ilimitado, porque eu e você, nós é que somos limitados. A nossa fé, ela não tem que ser limitada, ela tem que ser uma fé ilimitada, uma fé sem limites. E temos que crer que o sobrenatural, o secreto, está trabalhando a nosso favor. Tiago 1, versos 12 e verso 19, fala para cada um de nós a seguinte coisa: bem-aventurado o homem que suporta a tentação. E aqui a Bíblia fala homem, fala do ser humano,
tá? Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Portanto, meus queridos e amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e mais tardio ainda para irar-se, ficar com raiva. E sabe por quê eu trago para você esses 2 versículos? Para você que entendeu, presta atenção. Tem gente que começa a reclamar de Deus, começa a falar assim: Deus, a bênção tá demorando. E começa a ficar bravo, ficar nervosinho, nervosinha, porque o seu vizinho, que não é cristão, é abençoado e você não. Você sabia que existe uma diferença entre permissão e permissível? Se o seu vizinho, que não é crente, não é cristão, está prosperando e você não, porque ele está sobre a bênção permissível de Deus. Mas você não. Você está debaixo da permissão do Senhor para prosperar a qualquer momento. Ou você já é mais que abençoado, você já tem uma riqueza tão grande que o seu vizinho não tem, que é a presença de Deus. Meu querido, quem tem a presença de Deus tem tudo. Sabia que tem pessoas ricas que são soberbas e também tem pessoas ricas que são uma bênção, que elas têm o temor de Deus? Da mesma forma, tem pessoas que são humildes e têm a presença de Deus, e tem pessoas que são pobres, não têm dinheiro, mas são soberbas até a última ponta do fio de cabelo da sua cabeça. Não aceitam a correção, não aceitam a ajuda de ninguém. Você está entendendo o que é isso? Que é um cara soberbo, o paralítico de Betesda. Meu querido e minha querida, se você ler a história dele, que está escrito no livro de João, capítulo 5, verso de 1 a 9, você vai entender que ele era arrogante. E como ele era arrogante? Ele era uma pessoa que não tinha nada. Ele ficou paralítico durante 38 anos. Sabe o que acontecia? O tanque de Betesda era um tanque onde as pessoas entravam, tomavam banho, como se fosse numa praça na sua cidade. Só que uma vez a cada 90 dias, ou a cada 30 dias, ou quando Deus falava assim: hoje eu vou enviar o anjo descia e tocava naquelas águas. O primeiro que entrasse, ele recebia a cura. E todos os dias alguém colocava o paralítico do lado do tanque. Preste atenção. Jesus chegou no tanque. Jesus foi até esse homem. Jesus teve compaixão, teve bondade no seu coração. Jesus quis curá-lo. Jesus perguntou uma vez: o que queres que eu te faça? Se sou eu e é você, meu querido e minha querida, que está aí do outro lado, sabe o que eu ia fazer? Pelo menos eu. Falar assim: ó, Jesus, eu quero voltar a andar. Só isso. Eu quero voltar a andar e quero poder ficar de pé. Sabe o que o paralítico fez? Encheu a cabeça de Jesus com um monte de conversinha, tipo: ah, eu estou vindo aqui há 38 anos. Eu tento, mas ninguém me coloca dentro do tanque. Só que vem um outro que é mais ligeiro do que eu, ou outras pessoas carregam as que estão aqui enfermas, que não podem andar, e colocam dentro do tanque depois que o anjo agitou as águas e foi embora. Eu fico aqui enfrentando lutas, fico aqui o dia todo reclamando e falando: por que Deus eu não consegui? Você está entendendo? Aí eu te pergunto: você acha que Deus vai te abençoar você reclamando, chorando? Claro que não. Você pode chorar sim na presença de Deus, mas não abra sua boca para reclamar, meu querido e minha querida. Se for para falar alguma coisa, fala: Senhor, pela luta que eu estou enfrentando, eu te agradeço, eu te louvo, porque hoje eu enfrento lutas, amanhã
Em nome de Jesus, essa luta pode acabar, se o Senhor quiser que ela acabe. É assim que nós temos que fazer, meu querido e minha querida. E sabe o que Jesus fez? Perguntou pela segunda vez: o que você quer que eu faça por você? Aí que ele disse: eu quero voltar a andar. Porque aquele homem, ele entendeu uma coisa. Jesus voltou com a mesma pergunta, ele entendeu a seguinte coisa: opa, peraí. Se esse cara me perguntou pela segunda vez o que eu quero que ele faça por mim, tem algo diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar: eu quero voltar a andar. Imediatamente Jesus pegou ele pela mão, pôs de pé e esse homem começou a andar sem parar. E tudo isso por quê? Por causa da bondade de Deus. A bondade de Deus que estava ali em Cristo Jesus fez com que aquele homem recebesse a cura, recebesse o milagre que ele tanto queria. Você tem que fazer a mesma coisa, meu querido e minha querida, por alguém. Mas você não é Cristo Jesus, mas Cristo Jesus, através do Espírito Santo, está aí dentro de você. Se você tem fé e falar assim, com a enfermidade, com a luta que você está passando, eu estou passando por isso, mas eu tenho um Deus que é infinitamente maior que você. Ele é muito maior do que você, luta, enfermidade. E voa além, 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 além. É capaz de Deus usar você enfrentando essa luta. Sabe para quê? Para você abençoar outras pessoas. Como eu disse no início dessa meditação sobre o pastor lá do continente africano, cuja filha dele veio para a Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Belo Horizonte. Você está entendendo? Se Deus quiser, ele usa você do jeito que você está para servir de testemunho. Se Deus usou Jó para orar por seus 3 amigos, por que Deus não pode usar você enfrentando lutas, dificuldades? Mas tenha em mente uma coisa: coração quebrantado abre portas diretamente na sala do trono de Deus, que você não tem ideia do que é estar se derramando na presença do Senhor e Deus falando contigo: vem, vem que eu vou te usar do jeito que você tá aí, ó. Vem, mas vem mesmo. Vem, meu querido e minha querida. Deus está falando contigo no dia de hoje. Vem a mim como estás. Não espera você estar bom financeiramente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Não. Vem do jeito que você tá. Que Ele quer usar você do jeito que você tá. O grande salmista e escritor, rei, próspero, o homem mais sábio do mundo até os dias de hoje. E o homem mais, vamos falar assim, o cara que tinha intimidade com Deus, o cara que orou e a presença de Deus desceu na inauguração do templo, que ninguém ficou de pé, nem ele mesmo. Salomão escreve para mim, para você, a seguinte coisa, lá no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 27, que diz bem assim: não deixes de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Se tem algo que eu sempre faço é abençoar alguém com alimentos. Se eu tenho dinheiro, eu abençoo também com um trocado. Amém? Você está abençoando uma pessoa, seja com dinheiro, seja com a palavra, seja com alimento? É tão bom. E Deus sabe o que faz? Ele olha dos céus e fala: Maria, José, Ricardo, Lúcia, Helena, Roberto estão abençoando pessoas. Então eu vou abençoar a vida deles ainda mais, porque eles estão fazendo aquilo que eu disse. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu, me deu roupas para vestir. Era estrangeiro na sua terra, você foi e estendeu a mão. Você está fazendo o que a palavra do Senhor
nos diz que é ser bom. E ser bom, meu querido, é infinitamente melhor do que ser ruim. E para encerrarmos, porque já vamos orar, veja o que Jesus falou em Mateus capítulo 24, verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se você perseverar até o fim, fazendo a bondade de Deus para pessoas, para si mesmo, você vai ganhar, sabe o que? A coroa da glória. Não há nada melhor, como eu disse, que fazer o bem. Fazer o bem é infinitamente melhor que você desejar o mal para o próximo. Quanto mais o bem você fizer, mais Deus vai te abençoar. E mais você vai sentir o seu coração, sabe como? Avivado, cheio da presença de Deus, meu querido e minha querida. É um sentimento que eu tenho na minha vida. Quanto mais eu abençoo, mais eu sou abençoado. Quanto mais eu me dou para ouvir pessoas que precisam de um conselho, mais Deus me abençoa. E aí eu te faço a seguinte pergunta: você quer ser uma pessoa abençoada ou você quer ser uma pessoa que não tá nem aí pra nada? Pra você é o tanto faz ou tanto fez. Nesse momento, convido você para fechar os seus olhos, levantar a mão da sua força, seja ela a mão esquerda ou a mão direita, e vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, entendemos no dia de hoje que precisamos fazer o que é bom, fazer o que é certo, fazer o que é correto, para que, enquanto estivermos aqui nesta terra com saúde, possamos abençoar pessoas, possamos levar o evangelho, que é o amor, a pessoas. Sim, Pai, em o nome santo de Jesus. E se nós, um dia, ou até no dia de hoje, estamos com o nosso coração preso em coisas que não agradam ao Senhor, ou se negligenciamos falar de Ti para algumas outras e várias pessoas, perdão, Pai. Perdão, porque se o Senhor nos ensina a amar o próximo, ensina a ouvir o próximo, a ter compaixão pelo próximo, por que nós não podemos fazer isso? É o que nós te pedimos para o dia de hoje. Queremos ser a tua imagem, a tua semelhança. Queremos ter a compaixão que o Senhor tem pelo órfão, pela viúva, por aqueles que precisam ouvir a tua voz e aqueles que precisam de uma palavra de consolo, de carinho. Sim, Pai, em nome de Jesus, nós, como teus filhos e filhas, clamamos a Ti e te pedimos, nos instrua, nos capacita para sermos boca de Deus aqui na terra. Sim, Pai, em nome de Jesus, para sermos boca de Deus. E se for necessário, Pai, nós vamos usar nossas redes sociais, nossa influência para influenciar outros para andar contigo. Porque se o maligno usa pessoas conhecidas para serem influenciadas por ele, por que nós não vamos influenciar outras pessoas a servirem ao Senhor? É o que nós te pedimos, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Queridos, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Que esta palavra venha impactar você de dentro para fora. Seja uma pessoa que é solícita, que ouve o próximo, que ajuda o próximo e que Deus possa fazer com que você seja a imagem e semelhança dele. Amém. Quero pedir para você que chegou até este momento do vídeo, se inscreva, deixe o seu like, curta, comenta, compartilhe com pelo menos
5 pessoas. Vamos levar a palavra do Senhor para todos aqueles que precisam ouvir. E quanto mais você compartilhar e comentar, o YouTube vai entender que a mensagem não é uma mensagem que agride pessoas, que ofende pessoas, porque aqui no Nada Mais nós não falamos de religião, de placa de igreja e nem ofendemos ninguém. A nossa missão é levar o Evangelho de Cristo Jesus, a palavra de Deus, o avivamento do Espírito Santo a toda pessoa da terra. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até o nosso próximo encontro aqui no Nada Mais.